Olá, professoras e professores. Eu sou a professora Ana Paula Castelo Branco. Nesse vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades presentes no capítulo 6 do 4º ano de Matemática, texto 7. Nessa sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é um poema, que diferencia-se dos outros gêneros por ser escrito em versos e agrupados em estrofes, podendo ou não apresentar rimas. Sua principal função é despertar diferentes emoções nos leitores, sendo geralmente um texto muito apreciado por eles. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e dos descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento Planeta Matemático e do momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5 do livro de orientações para o professor. As habilidades da BNCC abordadas nessa sequência didática, que vale um destaque a mais, são as EF04MA03, EF04MA04, EF04MA13, EF04MA14. E os descritores são os D4, D5, D11 e D19. As habilidades destacadas se referem a resolver e elaborar problemas com números naturais, envolvendo adição e subtração, utilizando estratégias diversas como cálculo mental e algoritmos, além de fazer estimativas do resultado, utilizar as relações entre adição e subtração, bem como multiplicação e divisão, para ampliar as estratégias de cálculo, reconhecer por meio de investigações as relações inversas entre as operações de adição e de subtração e de multiplicação e de divisão, para aplicá-las na resolução de problemas, reconhecer e mostrar por meio de exemplos que a relação de igualdade existente entre dois termos permanece quando se adiciona ou se subtrai o mesmo número de cada um desses termos. Os descritores se referem a identificar quadriláteros observando as relações entre seus lados, reconhecer a conservação ou modificação de medidas dos lados, do perímetro, da área em ampliação e ou redução de figuras poligonais usando malhas quadriculadas, resolver problema envolvendo o cálculo do perímetro de figuras planas desenhadas em malhas quadriculadas e resolver problemas com números naturais envolvendo diferentes significados da adição ou subtração, juntar a alteração de um estado inicial, comparação e mais de uma transformação. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, eu investigo o texto. Nessa atividade, será apresentado aos alunos o gênero textual gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1, eu investigo o texto. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente uma caixa de sólidos geométricos, um saquinho plástico. Esses materiais serão importantes para possibilitar aos alunos uma atividade prática, na qual manusearão alguns sólidos geométricos, reconhecendo suas características. Também devem ser providenciados o videoclipe sugerido e um equipamento multimídia para a exibição dele. Esses materiais serão necessários para possibilitar aos alunos uma atividade lúdica relacionada ao gênero textual que será estudado. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientação para o planejamento que contemplam a resolução das questões 1 e 2. Como a proposta da questão 3 é para uma resolução individual, aproveitem para observar quais alunos necessitarão de maior apoio para a escrita da resposta. A resolução da questão 4 também será feita de forma individual. Aproveitem esse momento para observar o nível de autonomia dos alunos e realizem as intervenções que julgarem necessárias. Durante a correção coletiva, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Finalizem a atividade seguindo as orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 5. Vamos agora iniciar o momento Planeta Matemática.
Momento Planeta Matemático é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer saber mais?, que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente cédulas do nosso sistema monetário para uso em jogos e brincadeiras. Esse material será necessário para possibilitar aos alunos uma atividade prática que os ajudarão a reconhecer o valor estimado de compra de cada cédula. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução da atividade prática é em grupos. Se desejarem, indiquem aos alunos como os grupos serão formados. Citem para os alunos que o trabalho em grupo é uma oportunidade para interagirem com os colegas, atuarem em equipe, desenvolverem novas habilidades e ampliarem as compreensões e pontos de vista. Realizem intervenções apenas se for necessário. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientação para o planejamento. A proposta para a resolução das questões 1, 2 e 3 é coletiva. Citem para os alunos que o trabalho em grupo é uma oportunidade para interagirem com os colegas, atuarem em equipe, desenvolverem novas habilidades e ampliarem as compreensões e pontos de vista. Realizem intervenções apenas se for necessário. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente sacos de arroz ou de feijão que possuam a mesma quantidade de massa. Esses materiais serão necessários para possibilitar aos alunos uma atividade prática que os ajudará a reconhecer a quantidade estimada de massa de alguns objetos. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a leitura do texto do quadro Quer saber mais?, que será feita por um aluno convidado, aproveitem para observar o nível de fluência leitora dele. Após a explicação do conteúdo abordado, informe aos alunos que a balança tem a função de medir massa de um corpo e é um dos instrumentos de medida mais antigos que existem. A primeira balança foi inventada há cerca de 7.000 anos e até hoje é usada para vários fins. Como a proposta para a resolução das questões é individual, aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos e realizem intervenções apenas se for necessário. Finalizem as atividades seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após essa atividade, não esqueçam de iniciar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente 2 caixas de material dourado, 2 ábacos e 2 quadros de QVL. Esses materiais serão necessários para possibilitar aos alunos uma atividade prática, na qual exercitarão o conceito de decomposição por classes. Antes de iniciarem essa atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, façam uma predição sobre o conceito de decomposição e de quais maneiras pode-se decompor um número natural. Usem inicialmente os materiais sugeridos para que os alunos possam visualizar concretamente a separação e a formação dos números em partes, observando e compreendendo uma decomposição. A proposta para a resolução da atividade prática é em grupos. Se desejarem, indiquem aos alunos como os grupos serão formados. Citem para os alunos que o trabalho em grupo é uma oportunidade para interagirem com os colegas, atuarem em equipe, desenvolverem novas habilidades e ampliarem as compreensões e pontos de vista. Realizem intervenções apenas se for necessário. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a leitura do texto do quadro Quer saber mais?, que será realizado por um aluno convidado, aproveitem para observar o nível de fluência leitora dele. Ao final, certifiquem-se de que os alunos compreenderam o conteúdo abordado e expliquem os exemplos no quadro, conforme sugerido. A proposta para a resolução das questões 1, 2 e 3 é em grupos.
Portanto, é importante que durante esse momento os alunos consigam trocar conhecimentos, respeitar o momento da fala dos colegas e as opiniões divergentes das suas próprias, além de cumprirem as regras determinadas. Dessa forma, objetivamos ampliar suas competências socioemocionais. Aproveitem para observar como os alunos lidam com essas questões. Durante a demonstração das respostas, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5 explora a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente 4 exemplares de uma figura geométrica plana, que sejam quadrilátero. Esse material será importante para possibilitar aos alunos uma atividade prática, que os ajudará a reconhecer as características dessa figura e fazer cálculos estimados sobre as medidas de seus lados e perímetro. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para resoluções da questão 1 e 2 é em grupos. Portanto, é importante que, durante esse momento, os alunos consigam trocar conhecimentos, respeitar o momento de fala dos colegas e as opiniões divergentes das suas próprias, além de cumprir as regras determinadas. Dessa forma, objetivamos ampliar suas competências socioemocionais. Aproveitem para observar como os alunos lidam com essas questões. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução da questão 3. Vamos agora para o momento revisando. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, Eu exercito o cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, Eu exercito o cérebro. Professoras e professores, durante a realização dessa atividade é importante que passeiem pela sala de aula observando o desempenho dos alunos como forma de avaliarem a aprendizagem dos conteúdos estudados. Ela deve ser compreendida como um referencial, uma vez que, caso os alunos demonstrem dificuldades durante a resolução, será importante e necessário retomar algum desses conteúdos. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente réguas e uma trena. Esses materiais serão necessários para possibilitar aos alunos uma atividade prática, na qual realizarão medições e comparações do valor real com estimativas. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a correção coletiva, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos. Possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa, em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de finalizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos, relacionada a esse gênero textual. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 7. Até o próximo vídeo.